vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Caríssimos irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor vivo e ressuscitado, no Deus que nos concede a vida em plenitude, e essa vida se manifesta na festa de hoje, na Imaculada Conceição da Virgem Maria. Solenidade da Assunção de Maria elevada ao céu, também chamada de festa do Natal, né? A morte é o Natal para a vida eterna. Ou também a festa de Nossa Senhora da Boa Morte. Não se tem clareza de quando a Virgem Maria morreu. Sabe-se que houve essa morte por algumas lendas que nos narram e como isso aconteceu. Mas mesmo assim, a Igreja, desde o seu princípio, celebra uma festa chamada de Festa da Dormição de Nossa Senhora. Por que dormição? A dormição, segundo São João Damasceno, no século VII, no século VIII, é porque a Virgem dorme o sono da morte e acorda junto do seu filho no céu. Mas, padre, se ela era humana como nós, não deveria ter passado pelo juízo? Não nos esquecemos que Maria foi preservada do pecado. E sendo preservada do pecado pelo merecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ela não passa pelo juízo, mas ela passa pela morte. Porque a morte não é a paga do pecado. O que é a paga do pecado é aqueles que ficam na morte, aqueles que não creem na vida verdadeira, aqueles que não se abrem à verdade. A segunda leitura de hoje nos diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 20 a 27. Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, mas por um outro homem veio a ressurreição dos mortos. A morte não é o sinal do fim, porque a morte abre-nos para nós a possibilidade da ressurreição e da vida verdadeira. Mas a morte pode ser sinal do fim para os que não creem. Para os que creem, ela é sinal de vida e de esperança. Ela é sinal da vida verdadeira. E o Papa Pio XII, em 1950, decreta então a festa da Assunção de Nossa Senhora aos céus, na Igreja Latina, e coloca essa festa no dia 15 de agosto, em virtude de uma dedicação de uma igreja em Jerusalém à dormição de Nossa Senhora, onde a lenda conta que Nossa Senhora morreu e foi velada e sepultada pelos apóstolos. Mas a parte disso, meus irmãos e irmãs, é importante termos essa consciência. A morte abre-nos para cada um de nós a vida verdadeira. Por isso que também é chamado dias natalis, ou seja, o dia do Natal, o dia do nascimento, ou o dia do novo nascimento. Por isso que celebramos os santos nos dias da sua morte. Esse dia, essa vida que brota da morte, é exatamente este encontro com o Cristo que é a verdadeira vida. E esse encontro com o Cristo que é a verdadeira vida se dá pela fé. Evangelho de hoje, tirado do primeiro capítulo de São Lucas, versículo 39 ao 56. Maria vai ao encontro de Isabel, sua parenta. Ali se encontram as duas anunciações. O anjo Gabriel que anuncia a Zacarias e a Isabel a chegada de João, e o anjo Gabriel que anuncia a Virgem Maria a chegada do seu filho Jesus, o Filho de Deus.
naquele encontro, a graça de Deus se manifesta. Aquela que é cheia do Espírito de Deus leva esse Espírito à sua prima Isabel. É um encontro de fé, mas também é um encontro de caridade. Maria vai ao encontro de Isabel porque sabe que a sua prima necessita, porque sabe que sua prima precisa de ajuda. E nesse encontro, Deus manifesta a sua misericórdia. Deus mostra a sua graça. Deus mostra todo o seu amor pela humanidade. Primeiro, representado em Isabel como aquela que tem o coração aberto para acolher o sinal de Deus. Em segundo, Maria como aquela que soube descobrir, sobre abrir-se, melhor dizendo, à voz desse Senhor e acolheu o projeto de Deus na sua vida generosamente. Ouçam o que diz Isabel no versículo 42. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Senhor aqui é Kyrios, não é mais simplesmente um Senhor como eu sou o servo e aquele é o Senhor, é o patrão, não. O Kyrios aqui é Deus. Como a mãe do próprio Deus venha me visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Ou seja, aquele que é cheio, aquela que é cheia do Espírito, comunica essa graça. E Maria é para nós o exemplo disso. Precisamos aprender a sermos homens e mulheres que levam a graça de Deus nos seus corações. Muitas vezes levamos ódio, rancor, fofoca, maledicência, avareza, ganância, e nós não levamos bondade, amor, longanimidade, não levamos esperança, alegria. Isso são obras, isso são frutos do Espírito de Deus que deve habitar em nós. E Maria estava planificada por esse Espírito. Era alguém que abriu o seu coração ao projeto de Deus e ela leva essa esperança. E ali ela ouve a confirmação daquilo que ela soube abrir-se ao Senhor. Isabel disse, verso 45, bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Aquele que tem fé receberá o prêmio da vida eterna. Bem-aventurada que acreditou. Acreditou no quê? Acreditou na voz, na promessa, nesse Deus que veio, nesse Deus que lhe falou. Maria abriu o seu coração. Maria confiou no Senhor. Maria acreditou deste Deus que vinha ao seu encontro. Disse o seu sim. Mesmo não sendo deusa, mesmo não sendo onipotente, onisciente, sabendo tudo, ela soube acreditar. Ela tem uma abertura de coração para acreditar. E aquilo que inicia em Abraão, ou seja, o projeto de salvação de Deus, que inicia-se na fé de Abraão, concretiza, cumpre-se, realiza na fé de Maria. Aquela que acreditou, a promessa se cumpriu. Então ela entoa esse hino de salvação, esse hino de louvor a Deus. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É Deus, a alegria do nosso coração deve ser este Senhor. Nós devemos ser cheios dessa alegria não porque temos isso, mas porque temos o Senhor como fundamento e primícia das nossas vidas. Ele olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada,
porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Eu sou bem-aventurada porque eu acreditei. E bem-aventurados são todos os que creem. São todos os que têm fé, os que se abrem a esse projeto, como Abraão também é bem-aventurado. Seu nome é santo. A partir do verso 50, Maria começa a exaltar a Deus. O seu nome é santo, sua misericórdia se estende em geração de geração, todos que o respeitam. Ele mostrou a força do seu braço e dispersou os soberbos de coração. Ou seja, é um Deus que caminha com o seu povo de geração em geração, mas não aceita a soberba, a arrogância. A humildade é querida por Deus. A alegria é querida por Deus. Derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Ou seja, Deus prometeu estar com este povo. Deus prometeu caminhar com este povo. E Maria exalta este Deus que caminha com esse povo e cumpre as suas promessas. Quando vamos para a primeira leitura, que está no Apocalipse, um verso do capítulo 11, 19 e alguns versos do capítulo 12, a visão apocalíptica é belíssima. Abre-se no céu o templo de Deus, ou seja, é o próprio Deus que é o templo. Abriu-se no céu. E apareceu ali duas coisas. Uma primeira, a Arca da Aliança. Por que é importante a Arca da Aliança? Porque a Arca da Aliança marca essa decisão desse Deus conduzir e construir essa aliança com seu povo. E também apareceu uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Ou seja, apareceu ela resplendida. O sol brilhava na sua vida. Esse sol invictus é o Cristo que brilha, que ilumina a sua vida. É a luz de Deus que ilumina. E ela dá à luz um filho. E esse filho vem para quê? Para salvar toda a terra. Esse filho é o unigênito de Deus. Ela deu à luz um filho, diz o verso 5, um filho homem que veio para governar todas as nações. Ele veio para ser o grande rei de toda a terra, de todo o universo, que é este Senhor. Esse filho é a salvação. E aqui, meus irmãos e irmãs, São Lucas nos apresenta uma nova configuração do trecho de Gênesis 3, 15 e 16. Quando Deus amaldiçoa a serpente, a mulher e Adão. E vai dizer à serpente: tu rastejarás e comerás pó o resto da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, naquela luta entre Eva e a serpente, na qual Eva soube ceder ao tentador, abriu-se a tentação. Agora São João nos apresenta uma nova proposta. Maria é a mulher, ou essa mulher também pode ser a igreja, mas Maria é esse sinal daquela que soube acreditar na voz do Senhor. Ela é a nova Eva. Eva não acreditou naquilo que Deus disse. Eva não deu sentido na sua vida àquilo que o Senhor dizia. E por isso se perdeu no caminho. Maria dá sentido. Maria ouve a voz do Senhor. Maria se volta a esse Senhor e acolhe essa presença grandiosa na sua vida. Diz o seu sim, o seu fiat, o seu concorde com a vontade de Deus, e a graça de Deus se realiza. Que possamos pedir hoje, meus irmãos e irmãs,
pela intercessão da Virgem Santíssima, que sejamos homens e mulheres firmes na fé, decididos e com clareza, que saibamos ouvir a voz do Senhor. É essa voz que precisa ressoar nos nossos ouvidos, não a voz do tentador, não a voz do dragão, não a voz do Satanás, não a voz daquele que quer nos separar, não a voz de toda tristeza, rancor, arrogância, maledicência, mas a voz da alegria, da esperança, daqueles que estão cheios da graça de Deus. Que possamos abrir os nossos corações, os nossos ouvidos e dispormos a nossa vida a serviço desse Senhor, que é o Deus que nos dá a vida plena, e que a Virgem Santíssima, assunta ao céu, rogue por nós e nos conceda no caminho dessa vida sempre percebermos essa presença do Senhor que nos conduz e que nos orienta à vida verdadeira, à humildade, à simplicidade, à alegria. Fique com Deus, que a Virgem Santíssima interceda por ti neste dia e sempre, e que ela sempre nos traga o seu Filho Jesus, Rei do Universo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.